Gravando, ok, vamos nós. Então, ontem nós vimos as listas dupla com cabeça e rabo. Então, nós temos um nó de marcação e a partir desse nó de marcação nós construímos a lista. De forma que o último nó aponta de volta para o primeiro. O que é que ficou faltando aqui? Ficou faltando a gente terminar a ideia de iteradores. Então, bora lá. Vou pegar aqui a atividade do repositório. E a atividade do repositório começa exatamente com o que nós fizemos ontem. cd temp ed. Exatamente com o que nós fizemos ontem. A gente está na atividade do lista. Então a gente tem lista dupla com nossa sentinela, que foi essa daqui. E tá. Eu tô no tá bugado. Vou direto no code, não. Vamos lá, com calma que eu tô lento. Vai fazer você? Não, precisa não. Então o que a gente tem? Aqui é a primeira atividade. Tá, eu escrevi um negócio aqui. Essa daqui é a primeira atividade. Primeira atividade é para fazer apenas aquilo que vocês já viram ontem: push front, push back, pop front, pop back e o print. Então isso daqui é a primeira atividade. Segunda atividade é para fazer o nosso nó se comportar como iterador. Então, o que muda quando a gente pensa no iterador? O iterador ele me oferece uma interface de ações que me permite navegar pela estrutura. Isso é o iterador. Então, a gente mostrou aqui o modelo do Java, eu pego o iterador e enquanto eu tenho um próximo elemento, no Java funciona assim. O next, ele dá duas coisas no Java. O next ele devolve o valor e vai para o próximo. Então por isso que no Java a construção é assim. Enquanto eu tiver um próximo, eu faço um next. Ele imprime o valor do elemento e já vai para o próximo. O C++ ele tem uma escrita parecida com o que a gente já construiu ontem. O begin para ele é o iterador para o front, o iterador para o primeiro elemento. E o end é o elemento após o fim. O iterador, ele não é o valor. O iterador é a classe que me permite caminhar pelos elementos. Para eu conseguir o valor a partir do iterador, no C++ a gente coloca um asterisco, que seria o equivalente do que a gente construiu ontem, a pegar o value. Tá certo? Eu não sei se eu usei value ou info, alguma data, pronto. Data. Tá? Então é equivalente a eu pegar o valor ou dado. Só que C++ a gente usa a sintaxe de ponteiro. Então mais it seria o equivalente a eu fazer it recebe it.next, algo assim. E o asterisco it seria equivalente ao it.value. Cara, pra mim tá muito bugada a tela, ó. A minha tela tá muito bugada por causa do... Eu não sei se é do OBS ou da gravação, mas tá dando um flickering maluco aqui.
Vamos lá. Isso daqui é a lista padrão do Go. Olha como é que é a mudança da interface padrão do Go. O list, ele é um package, então eu importo o pacote da lista. E a partir do package eu dou um new para criar uma lista de uma nova lista. O front, ele se comporta como o front que a gente construiu ontem, é o nó para o primeiro elemento, só que o fim da lista, ele não é um nó de marcação, olha como é que é estranha a construção. O fim da lista, ele aponta para nulo. Então, começando do primeiro, enquanto eu não chegar no nulo, eu faço ir para o próximo. E para pegar o valor, ele coloca um value como V, como público. Tá? Então eu tenho um valor que é público. Então vamos lá, lembrando, quando eu tenho algo público eu consigo acessar, quando eu tenho algo privado eu não consigo acessar de fora do pacote. Público, privado. Então o que é que ele me dá? Um front que é público, ou seja, eu consigo acessar o primeiro elemento. Um next que é público, eu consigo passar para o próximo elemento. E um value que é público, eu consigo acessar o valor diretamente, sem precisar de função, e isso me permite ler e escrever nele. Tá? Então, através dessa ideia de público e privado, eu tenho uma interface que me permite caminhar pelos próximos elementos. Tá? Então, aqui está dando algumas opções da lista. A diferença seria que esse value aqui, esse value seria público para que eu pudesse, estava escrito errado, né? Value é público para que eu consiga manipular o value diretamente. Next está privado, Previous privado e o root privado. Olha que estranho. Olha que estranho. Por que é que o nó, tá vendo aqui? Por que é que o nó precisa conhecer o root? O nó que a gente construiu ontem não conheceu o root. Tem root? É o equivalente ao head. É porque a ideia do root aqui é que ele é tanto o head como o tail. E aí, como ele representa as duas coisas, é como se ele fosse o raiz, a origem da lista. Ele não é apenas a cabeça da lista ou o fim da lista. Ele é as duas coisas. Vamos lá. Para que o nosso nó se comporte como um iterador, ele precisa entender quando é que ele acaba. Porque o nó padrão, ele não sabe quem é o fim da lista e eu poderia simplesmente sair dando next para sempre. Next para sempre. Só que aqui não, aqui o nó, para que ele se comporte como iterador, ele precisa saber em que momento a lista acaba. Em que momento eu termino a lista, tá certo? Então, por exemplo, eu poderia começar no front e aí ele vai dar um next. Ok, se eu não estiver no fim da lista, eu vou para o próximo. Aí ele dá outro next. Se eu não estiver no fim da lista, eu vou para o próximo. Só que na hora que eu der um next e ele perceber que esse next joga para o root, aí ele não vai para o próximo, ele retorna nulo. Um tipo de implementação. Tá certo? Um tipo de implementação para ela ficar com essa carinha aqui. Tá vendo essa carinha aqui? Para eu conseguir construir essa carinha aqui, de que eu vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo, e uma hora esse ir para o próximo me joga para nulo, eu tenho que saber quando é que a lista acaba. Então é uma forma de implementar. No formato do C++, eu nunca chego no nulo, eu chego no end. Tá certo? É outra forma de implementar. O que é que eu preciso entender? Que conceitualmente vai existir uma proposta e eu tenho que ser coerente com essa proposta. Isso daqui é a lista padrão do Go. E aí, para a gente criar um nó que tem esse comportamento de iterador e ele se comporte como a lista padrão do Go, esse nó vai precisar saber quem é o root, que tanto se comporta como head, como se comporta como tail. Fora isso, todos os outros métodos são iguais. Push front, push back, pop front, pop back, etc. Remove e o insert. A gente já construiu tudo isso daqui ontem. A diferença vai ser só adaptar para que ele entenda quem é o root
e na hora que ele for caminhando na lista, ó, perceba que implementando assim, escondemos o root para quem utiliza a lista. Dando a impressão de que os limites dela apontam para nulo. Então, com essa construção, onde eu escondo o root no Node, eu poderia fazer uma caminhada ao contrário. Tá vendo isso daqui? Se eu quisesse ir do fim para o começo, como é que seria aqui minha implementação? Eu começaria no fim. Quem é o fim? O back. Enquanto eu não chegar no nulo, ou seja, enquanto eu não sair da lista, o i seria i.previous. Mas se eu estou começando do último, não é enquanto eu não chego na cabeça, não? Mas assim, entenda, o objetivo de usar iteradores é omitir. Quem está usando a tua lista não sabe que existe cabeça, não sabe que existe root, só sabe que existem nós. Então, existe um começo e o fim é nulo. Ou então, as extensões são nulas. Lembra, quando você usa uma estrutura de dados, quando você fornece uma interface para quem vai utilizar, o cara não pode saber da estrutura interna. Entendeu? Então, como é que o C++ esconde isso? Ele cria um end para dizer que é o que está além do fim. E no caso, se eu tivesse em C++, eu quisesse fazer seria um rbegin e rend. Então, C++ para andar ao contrário é assim: o começo reverso, ou seja, o último cara, e aqui o fim reverso, antes do primeiro. É a forma, eu acho estranho, mas é a forma como ele fez. Então eu tenho um iterador que começa no final e sai voltando. Então aqui é mais mesmo, porque é responsabilidade do iterador saber que ele está voltando. Entendeu? No caso do Go, seria o equivalente a fazer assim. Se perceba que em nenhum momento nesses loops eu exponho a estrutura interna, o head ou o tail. Tudo está sendo visto a partir da visão do iterador. O iterador que tem um next, o iterador que tem um previous, e quando a lista acaba, ela colapsa, no caso aqui, colapsa no nulo. Entendeu? No caso aqui, quando a lista acaba, depois do último elemento, ele cai no nulo. Ou então, se eu estivesse voltando depois do primeiro elemento, ele cairia no nulo. O objetivo de quando você faz uma estrutura de dados para que outra pessoa utilize é nunca revelar o estado dela, a implementação interna dela. Então, no caso, digamos que o antes da cabeça é o nulo, então. Vamos lá. A diferença é, você está falando da implementação real ou daquilo que você expõe para o usuário? Na implementação real, existe um root antes da cabeça. Só que na implementação para o usuário, o que é que você faz? Por exemplo, nesse next aqui, como ficaria a implementação desse next? Esse next seria assim. Eu estou aqui no Node, né? Func next. Sai Copilot. Sai Copilot. Vai encher o saco do outro, vai. Como é que eu paro o Copilot? Mudou de interface aqui. Então, vamos lá. Aqui você está dentro do Node. Node. E aí você quer ir para o próximo. Você quer ir para o próximo elemento. Isso daqui vai retornar um Node. Do jeito que a gente estava fazendo ontem, sem restrição, sem nada, simplesmente eu faria o quê? Eu vou retornar n.next. E para o próximo sempre retorna next. Só que agora você está pensando como um iterador. Ele tem que ser responsável por andar na classe e saber quando acaba. Ele não é só um normal, ele se comporta como iterador. Então eu faria o quê? Se o meu next for o root, se o meu next é o final da linha,
eu retorno nulo. Senão eu retorno n.next. Eu estou ocultando a estrutura interna para o usuário. Entendeu? Então, seriam essas manipulações para ocultar a estrutura interna. A mesma coisa o previous. Quem é o previous? Depende. Se o meu previous é o root, então eu retorno o quê? Eu retorno nulo para esconder o previous. Tudo bem? Então, quem manipula nunca enxerga o root de fato. Ele enxerga que existe um front e esse cara vai andando até chegar no nulo. Ou então existe um back e esse cara vai andando até chegar no nulo. Então, essa atividade aqui é para vocês implementarem isso. Retorna o próximo nó ou nulo, se o próximo nó é o root. Aqui, retorna o nó anterior ou nulo. Então, cada node que está atuando como iterador sabe quem é o próximo dele, sabe quem é o anterior dele e ele tem uma informação nova, ele sabe quem é o root, justamente para ele saber quando acabaram os limites da lista que ele está caminhando. Porque se ele não soubesse disso, o próximo seria um nó como qualquer outro. Ele não tem como adivinhar a estrutura que ele está. E a partir disso daqui, vocês entendem por que é complicado manipular uma estrutura enquanto eu a percorro. Lembra, toda vez que eu disse nunca tente alterar uma estrutura enquanto você percorre, é justamente por causa disso. Se você cria um iterador para percorrer a estrutura e no meio da estrutura você fica dando insert, pushback ou qualquer coisa, aquele elemento que está percorrendo a estrutura entende estar desatualizado. Então, normalmente as linguagens sempre vão impedir, ou mesmo que elas não impeçam, uma hora vai dar ruim que você fique alterando estruturas enquanto você as percorre, durante o percorrimento. Então, o que seria o certo? Se você realmente precisa percorrer uma estrutura e alterá-la, você percorre a estrutura, por exemplo, criando a nova versão dela em paralelo. Você vai percorrendo e criando um novo objeto com o que deveria ser a estrutura nova. Quando você terminar de percorrer, você atualiza a referência. Você não tem como andar no vetor, ou andar num conjunto, ou andar no mapa, ou andar em qualquer coisa, removendo elementos. Então você anda filtrando, gerando um novo objeto, e no final você substitui ele. Igual se eu fiz com a princesa ontem, vai colocando os que tá meio... Exatamente, que nem eu fiz. Eu vou andando, né? Só que na princesa ontem, eu não tentava percorrer a lista. É que nem eu fiz com a princesa, a primeira princesa. Eu andava, né? E aí eu gerava um novo objeto e no final eu trocava referência. Então isso daqui é o que a gente precisava para fazer o primeiro e o segundo. O que é que eu quero que vocês tentem aí quando estiverem fazendo o primeiro e o segundo? É realmente repetir aquelas partes críticas. Inserir, deletar e o toString, tá? Vamos lá. O que é que muda agora se eu quero que a minha lista ela se comporte como template? E aqui vai o primeiro conteúdo novo, tá? Existem diferentes modelos de metaprogramação. E aqui eu vou passar alguns deles, tá certo? Ó, o teu nó aqui... Ih, eu nem botei para gravar. Eu acho que eu botei. Botei. Então, vamos lá. O teu nó aqui é um nó de inteiros, tá vendo? E se eu quisesse que ele fosse um nó de qualquer coisa? A mesma coisa. A tua lista aqui é uma lista de inteiros, porque o nó é de inteiros. Então, o Go ele tem uma sintaxe bem simples para dizer que isso daqui vai ser qualquer coisa e não vai ser inteiro. Então, o C vai ter a macro, o C++ vai ter um negócio complicado pra caramba, que é template, Zig vai ter o comptime. Aqui é bem simplesinho. Aqui eu digo que isso daqui é um tipo qualquer, e aqui em algum lugar eu vou dizer que esse negócio é qualquer coisa. Acho que era antes, né? Eu acho que é depois do node e antes do struct. Pronto. Então vamos ver aqui as implicações disso.
eu digo, ei, quando eu estiver criando nó, eu vou dizer de que é esse nó. Ok, então se esse nó é, por exemplo, um nó de inteiro, significa que esse next também vai ser um nó do mesmo tipo. E esse previous também vai ser um nó do mesmo tipo, é efeito cascata. Da mesma forma, se na hora que eu quero criar um nó, eu tenho que dizer que esse nó é de algum tipo, significa que na hora que eu tiver que criar struct, eu vou dizer que essa struct é de algum tipo, efeito cascata também. Eu só posso ter um nó de inteiros se eu estiver criando uma lista de inteiros. E aí aqui é mais efeito cascata. Se eu quiser criar uma lista de algum tipo, eu preciso criar uma função. Onde é que eu boto na função? Acho que é aqui também. Uma função de algum tipo. Será que é aqui? Ou será que é aqui depois? É o vetor, né? Não. Espera aí. Eu tenho que lembrar onde é que eu defino o parâmetro. Esqueci onde é que eu defino o parâmetro. Delist. Bora caçar aqui. Cara, tá muito difícil usar minha tela. Ela tá dando um flickering maluco aqui. Eu tinha dito que não tinha dado erro ainda no meu Gnome. Foi só falar que o bicho desandou total. O que seria esse D? New D? É uma lista de inteiros. Espera aí. Não consigo usar. Eu não estou sequer... Acho que eu vou ter que dar aula olhando para lá, para o projetor, que eu não consigo usar. Onde fica o parâmetro de template nas funções em Go? Os templates são parâmetros e onde é que eles ficam? Fica entre o nome da função e o parêntese. Ah, não, é feio não, mano. Deixa tu ver em Java e C++ como é, mano. Mas o Java não é só isso daqui, o Ezinho no meio? Hã? É porque o parâmetro fica entre o nome da função, e TN. Entre o nome da função e o parêntese. Então isso daqui é uma lista de T. Isso daqui, da mesma forma, é uma lista de T. E o nó é um nó de T. É feito cascata, né? Aqui é só onde colocar. Estou criando uma lista de inteiros. A mesma coisa aqui. Uma lista de... Aí é feito cascata. Eu preciso criar um nó. Eu preciso da função inserir. É uma função de T. Aqui é um nó de T. E aqui é um nó de T. Então tudo é parametrizado. Esse value não é um value qualquer. Não é um int. É um T. Pode ser um string, pode ser um float, pode ser o quê? Tudo fica parametrizado em relação a esse T aqui. Esse T tem que ser maiúsculo ou posso só... Não, pode ser uma coisa. O nome aqui é o tipo que você quiser. É porque o padrão, quando a gente só tem um parâmetro, essas letras maiúsculas. T, K, V, representa o tipo do que eu estou usando. Poderia ser uma lista de string, uma lista de inteiro, uma lista de pessoa, uma lista do que eu quisesse. Vamos terminar aqui a utilização, daqui a pouco a gente vê como é que ficaria. Aqui também o nosso nó é um nó de alguma coisa. E aí esse alguma coisa eu vou dizer aqui, da mesma forma, T aqui, o pushback é de T aqui, o valor não é mais fixo inteiro, é o valor que eu estou inserindo.
Não preciso. Olha que legal, como aqui eu já usei o T aqui, eu não preciso. Delist de T. Delist de T. Aqui a mesma coisa. T. O valor não é mais inteiro, o valor é qualquer coisa. O node tem que encaixar na lista. A lista é de qualquer coisa. O node tem que encaixar na lista. A lista é de qualquer coisa. O node tem que ser da mesma coisa da lista. A lista é de qualquer coisa. Agora eu não vou extrair o inteiro porque pode ser qualquer valor. Vou trocar para V. E aqui a gente entra onde a gente usa. Essa lista vai ser uma lista de quê? Aí eu posso dizer que é uma lista de inteiros. Então agora, quando eu tentar dar o pushback, ele só aceita valores inteiros. Na hora que eu criei a lista e parametrizei ela para inteiro, entenda que é como se ela tivesse criado uma versão onde todos os locais que tinha T agora vai ter inteiro. Se eu tivesse criado uma lista de string, ele não aceitaria um inteiro. Eu teria que colocar valores do tipo string. Porque agora, quando eu tentar dar um pushback, ele só aceita valores do tipo string. Então, a templatização acabou criando uma versão da lista onde todos os locais que eu tinha T agora são string. Node é um node de string, a lista é a lista de string. Onde eu passava o pushback que ele esperava int, agora ele espera esse tipo parametrizado. E aí tudo fica de acordo com o parâmetro. Professor, Oi. Ele, antes de lista, eu poderia, sei lá, perceber do usuário qual o tipo que ele queria fazer da lista e assim. Não, porque isso aqui tem que ser definido em tempo de compilação. Não, tipo assim, por exemplo. Diga o tipo de lista que você quer. Aí o cara digitaria inteiro, float, não. Aí da lista. Não. Você poderia ter algumas opções pré-definidas e aí você teria um if else e aí baseado nisso você teria que fazer. Mas nesse tipo de linguagem compilada não, porque você tem que saber o objeto que você está criando. O que é que eu estou criando? Mas antes eu não já estou definindo a variável. Tudo bem, mas por exemplo, você poderia ter assim, se o cara digitar 1, aí eu crio uma lista de inteiros. Se o cara digitar 2, uma lista de float. Se o cara digitar 3, não tem problema não, mas você teria que já, na hora da compilação, ter as opções. Não, mas tipo assim, ele literalmente digitar o tipo, por exemplo, int. Não. Aí pegar e botar. Você consegue fazer em Python, você consegue fazer numa linguagem dinâmica, na linguagem de script, mas você não consegue fazer uma linguagem compilada. Em tempo de compilação, ele tem que saber o que é que ele vai estar criando. Entendeu? Na hora da compilação, ele precisa saber o que é que ele está criando na compilação. Tá certo? Não tem como o cara inventar na hora, digitar um nome qualquer e ele ver se esse nome existe. Na linguagem compilada, não. Você consegue fazer no JavaScript, que ele está sendo interpretado na hora que ele executa, que ele tenta criar as coisas. Então, aqui é bem simples usar o template. O que é o macete? Se você está criando um struct, o template ele vem entre o struct e o nome da struct. Se você está criando uma função, o template vem entre o nome da função e os parênteses. Tá vendo aqui? Então, aqui, por exemplo, insert. Eu só consigo criar esse cara aqui porque eu estou dizendo que o meu insert é parametrizado. Então, se eu quisesse fazer aqui um insert em algum local, insert nessa lista, o insert espera um valor, o valor 5. Só que o insert espera um node, né? List.head, o valor 5. Então, o insert, ele não precisa que eu diga que eu estou fazendo um insert de inteiros, porque ele entende que a lista é de inteiros. Então, ele já deduz que o insert é de inteiros. É o mesmo tipo, tá vendo? Então, quando a gente trabalha com templates, ele consegue fazer algumas inferências baseado nas variáveis que você passa. Então, por exemplo, se eu estivesse criando uma função aqui, fazer uma função aqui que soma duas coisas. Func soma.
essa função pode somar duas coisas quaisquer. E aí aqui eu vou ter a primeira e a segunda coisa, que são uma coisa, e ele vai retornar o resultado disso. Então eu vou tentar fazer aqui A mais B. Ué. Esse A e esse B, será que eles somam? Se eu puser qualquer coisa, nem toda coisa soma com ela mesma, sim ou não? Nem toda coisa soma com... O inteiro soma com inteiro, o float soma com float. E string soma com string? Sim, concatena. Mas nó soma com nó? Nó não soma com nó, não faz sentido. Então, existem constraints, né, que é como se fossem limitadores no Go, que ele poderia dizer, ó, esse T são só coisas que são primitivas, esse T... Então, quando você trabalha aqui com metaprogramação, existem interfaces, existem constraints, existe um bocado de coisa. Mas para a gente que só vai utilizar o T para armazenar, como dado que eu estou armazenando, então a gente não precisa mergulhar muito nesse modelo. Mas existem limitadores. Eu posso dizer que ele é qualquer coisa desde que seja primitivo. Qualquer coisa desde que... Então existem interfaces, existem limitadores para trabalhar. Mas o mais basicão é esse, que a gente vai utilizar para a estrutura de dados. Certo? Então, para a estrutura de dados, é isso que a gente precisa saber. Eu consigo fazer uma estrutura de dados que suporte qualquer coisa. Porque basicamente eu vou estar armazenando o elemento e obtendo o elemento. Então a gente não precisa de interfaces nem de limitadores aqui para a estrutura de dados. Então a terceira atividade dela, da lista, vai ser usando templates. Aqui, ó, essa é a terceira atividade. A gente parte da atividade 2, que a gente tinha o valor, que a gente tinha o next, o previous, o root, tá vendo? Só que agora a gente tem um T, ou seja, um nó de alguma coisa e uma lista de alguma coisa, mas aí tudo é igual. Pushback, front, back, search, tudo é a mesma coisa. A diferença é que eu tenho um T. Eu acho que o primeiro constraint que ele tem aí... Ai, que ódio, não consigo olhar para minha própria tela. Como é que tá piscando? Tá tremendo assim, loucamente. Tipo, ele tá com Parkinson. Não, dá pra ver um pouquinho, então tá assim pra baixo. Não, mas você tá do... Não, mas aqui tá um Parkinson brabo aqui no meu. Tá indo pra... Hã? Ok. A primeira interface, que eu acho que é a única que a gente vai precisar, é essa daqui. São coisas que podem ser comparadas. Uma coisa igual a outra. Então, duas coisas que têm um equals que podem ser comparadas, eles implementam a interface comparable. Então, comparable é uma interface que é implementada por todos os tipos comparáveis, booleando os números, strings, ponteiros, canais, papapá e qualquer coisa. Então, ele serve para eu poder comparar, por exemplo, se o meu nó é igual ao final, porque nó e final são ponteiros. Então, se o nó é igual ao final, eu estou comparando. Então, eu precisaria disso para saber se eu cheguei no final, comparable. Certo? E aí, ao invés de colocar qualquer coisa, todos os locais que eu colocava qualquer coisa, eu colocaria aqui um comparable. E por aí vai. Certo? Então, essa implementação é moleza, é só mesmo para a gente ir evoluindo, mas o que é que eu sugiro? Não use Ctrl+C, Ctrl+V, escreva, porque senão você não vai se acostumar com a sintaxe. Oi? Por que a gente está querendo usar templates mesmo? Porque as estruturas de dados que a gente vai criar vão ser usáveis. Quando vocês estiverem criando a estrutura de vocês, a gente vai resolver os problemas usando as estruturas. E se você faz uma estrutura que só serve para inteiro, ela não vai ser útil quando você quiser
fazer uma lista de strings, uma lista de floats, uma lista de qualquer coisa, uma lista de nós, uma lista de pares. Você só consegue fazer isso se criar uma lista que possa suportar qualquer dado. A gente está montando como se fosse um esqueleto, né? Para qualquer lista que a gente for precisando. Não, a gente está montando a lista mesmo. Entendeu? Então, quando vocês forem resolver os problemas, vocês vão resolver os problemas usando a lista que vocês criaram. Para isso, ela tem que ser uma lista que suporte qualquer elemento. Mas a primeira lista a gente vai criar só com int. Só com int, exatamente. A segunda questão a gente vai criar, pode ser qualquer coisa. Aí é essa que Exatamente. Só a terceira que vai ser uma lista genérica. É evoluindo. A primeira lista é uma lista de inteiro. O teu nó é um nó normal. Na segunda, o teu nó já atua como iterador, a segunda atividade. Então, no iterador, ele precisa saber que chegou no fim e retornar nulo, para você conseguir fazer o percorrimento. Na terceira atividade, você vai criar o template. Então, você adapta a lista que você tinha para que ela agora não seja só de inteiro, seja uma lista de qualquer coisa. Mas a questão já na hora de... Esqueci o nomezinho agora. Iteradores. Não tinha T, não. Hã? Não tinha template, não. Você já não era T, aí é N, Só que eu fui olhar a atividade, ao invés de N, ele precisa que, ao invés de ser qualquer coisa, ele implemente a interface comparable. Porque senão, quando a gente chegasse naquela parte de saber se dois elementos são iguais, a gente não teria como comparar. Eu não teria como saber se eu estou no head, porque poderia ser qualquer coisa, entendeu? Uma lista de qualquer coisa. Então, só para permitir, é um pouco mais restrito, mas permite que eu compare dois ponteiros entre si, dois elementos entre si. Então, é só isso. É só trocar o N por comparable, qualquer coisa que possa ser comparável. No caso, aí é a segunda. É a terceira. A segunda é só o iterador, é tudo inteiro ainda. Tá. Na terceira é que, ao invés de ser tudo inteiro, eu teria um valor qualquer. Entendeu? É a escadinha. Então, volta para lá. Qualquer elemento, só inteiros. E aqui é a princesa com a lista ligada. Vocês não já fizeram a princesa? Então você vai fazer a princesa com a lista ligada. Esse foi o que o senhor explicou. Exatamente. Só que aí o que é que ficou faltando ontem? Vocês vão fazer o método de imprimir, de mostrar os elementos. Vocês vão ter que, antes vocês faziam um for normal, né? Só que agora vocês vão ter que fazer um for utilizando o iterador. Vocês vão dar um next, 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 entendeu? É um for normal utilizando o iterador. Ok, ó. Aqui, nessa atividade 4, para não ser só colocar o T por... Oi. Nesse next, ele traz o nó, não é? Certo. Mas a gente quer o valor que está no nó. Certo. Então você dá um ponto value. Tá. Então, essa parte da estrutura a gente pode deixar exposta. Pode. Porque a gente colocou ela como pública. Então o value é público. Como é que ficaria na parte de mostrar? Porque você estava pegando e ia ficar ali, colocando no final e deletando um. Aí quando fosse para printar, Para printar, você ia ter que rodar a lista até o primeiro e mostrar a partir do primeiro. Você não ia imprimir a partir do ponto que você está. Porque na lista, como é que estava? Quando para mostrar, você precisa mostrar a partir do primeiro elemento. Só que na lista que você tem, ao invés de fazer assim, 1, 2, 3, 4, e ficar assim, 1 mata o 2, aí passa a espada pro 3, o 3 mata o 4, e passa a espada pro próximo. Como é que a gente está fazendo agora? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que é que eu faço? O 1 é o que está com a espada, então eu vou pegar ele e Jogar para trás. jogar pro final. Que diabo é isso? Perdão, não é esse cara não. Como é que eu seleciono aqui? É assim que eu seleciono? Não. É a setinha? O que é isso? a mãozinha pra rodar em grau. Esse aí é o Shono, né? Professor, na nossa visão, o senhor está selecionando a mesma coisa de jogo que eu fiz. Cara, aqui tá muito bugada a minha tela. Putz, grilo. Tem que dar um Ctrl Z aí agora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero só selecionar o maldito bendito do nó. O 1 foi lá pro final. E aí você mata o 2. Aí como printaria nesse estado? Não. O 3 vai lá pro final. Tá certo. E você faz o quê? Mata o 4. Na hora de imprimir, o que é que você vai fazer? Você vai ter que rodar a lista para ela ficar normal. Entendeu? E imprimir assim. Mas ainda tinha que ter printado quando o 4 estava vindo. Né? Você, na hora de imprimir, você... Então, por exemplo... Imprime e depois muda. Exatamente, imprime e depois muda. O tempo todo você está tendo que rodar a lista, ou então, na verdade, o melhor mesmo é você só faz o teu iterador andar até o primeiro, para não ter que rodar a lista. Você faz o teu iterador andar o primeiro e imprime a partir dali fazendo circular, porque a tua lista é circular. Faz o teu iterador andar, olha para o primeiro elemento e vai para o próximo. Aí faz a lista andar, olha para o primeiro elemento e vai para o próximo. Mas o povo tem que ter um desafio, né? Tem que ter um desafio. Então, o que é o desafio? É perceber que eu não estou mais trabalhando com índices. Esse é o desafio. Então a cabeça vai dar uma bugada porque não existe mais índices. Existe um iterador que me dá em algum ponto. E eu tenho que pensar a partir desse elemento. O que eu posso fazer? Ir para frente e para trás. E aí você vai andar, pensar a partir desse elemento. Diz. No caso, a gente poderia imprimir desse jeito aí? Não, porque aí não passa no teste. Tem que ser em sequência, né? Tem que ser em sequência. Internamente, mas assim, ó, vamos lá. O que é mas assim, a gente ainda pode fazer do jeito melhor. O que seria ele com você não pode guardar o iterador? Então é só adaptar o teu código para o iterador começa olhando para o primeiro elemento. Então o que é que você faz? Você dá um next nele. Agora eu estou olhando para o segundo elemento. E aí agora você pode deletar esse cara. E aí você manda o iterador para o terceiro elemento. Então você está andando com o iterador. O que é que você tem que fazer? O ajuste aqui, que é o ajuste que é feito na linguagem que eu não implementei quando eu fiz ontem. Quando você deleta um nó, o normal é você devolver o nó que ficou no lugar do nó deletado. Esse é o padrão, por exemplo, do C++. Então, quando eu deleto alguém, eu não retorno void. Eu retorno o elemento que ficou no meu lugar, para que exista um processo de continuidade. Então, se você faz isso, a princesa já fica mais fácil, né? Porque você tá no cara e é o cara da espada. Então, você dá um next para ir pro cara que morre. Você deleta ele e pega a referência pro cara que ficou no lugar dele. É o novo cara com a espada. Aí você dá um mais para ir pro próximo. E aí você faz isso. Deleta, anda, deleta, anda, deleta, anda. Ou seja, você só vai deletando em sequência. Você não precisa ficar rodando a lista, né? Rodar a lista foi uma gambiarra porque a gente não tinha iteradores na época. Se precisar imprimir a cada morte, vai ter que rodar do mesmo jeito, não é? Não, porque a lista continua apontando para o primeiro elemento. Ao invés de ficar rodando a lista, vamos lá, vamos escrever aqui o nosso código. Ao invés de ficar rodando, meu Deus, que ódio, ódio. Não tinha dado esse bug ainda, eu só fui falar. Ele está com duplo buffer aqui, grotesco. Eu tô para ter um ataque epiléptico aqui, a riégua. Não consigo nem clicar, que eu não consigo ver as coisas. Pronto, vamos ver aqui, ó. Para de tremer, carniça. Ah, mas vai estar, provavelmente. Vamos ver. Putz, mas que coisa chata. Eu tenho que, vou olhando para lá. Esquece, não olha para a esquerda, não olha para a esquerda. Então vamos pensar aqui, ó, como é que ficaria o nosso remove, nosso remove mais legal. Eu não apenas removo, mas devolvo quem ficou no lugar. Eu vou devolver quem aqui? Para remover o B, eu estou entre o A e o C.
O A é quem estava antes do B e o C é quem está depois do B. Eu retorno o C, que é quem ficou no meu lugar. Show? Por que está dando erro? É o T, não o T. Tem que dizer que é de T, não de T. Sim. T. Ok, como é que ficaria a princesa agora? Vamos imaginar que a princesa, isso aqui seria a nossa princesa. Eu tenho a minha lista está toda preenchida, começando de 1 até a quantidade de elementos, e começando de 1 até i menor do que QTD, menor ou igual a QTD, e mais. QTD recebe 10, pensando em 10 elementos. Faça range de QTD menos 1. Vou matar todos menos um elemento. Vamos lá. A espada começa com alguém, não é verdade? Então, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quem está com a espada. Então, eu vou pegar o meu iterador, vai começar em lista.front. E aí eu vou fazer esse cara andar. Se a espada está no primeiro, já é nele. Mas, por exemplo, vamos fazer de conta que a espada aqui está no elemento 3. Então eu tenho que fazer isso daqui andar quantas vezes? 2 vezes, porque esse daqui é o primeiro. Se a minha espada é o elemento número 3 e o iterador aqui, a espada, sei lá, começa no primeiro, eu tenho que fazer a minha espada andar. Para range de espada menos 1, eu tenho que fazer iterador, recebe iterador, ponto, next. Ou seja, estou fazendo a espada andar, né? Eu estou pensando agora em iteradores. Atualmente o iterador está na espada. Só que eu não quero matar o cara da espada, eu quero matar o cara que está na frente dele. Então o que eu tenho que fazer? O next. Só que se por acaso eu tiver chegado no root, no fim da lista, o que eu tenho que fazer? Voltar para o começo. Não existe fim da lista. Então, if t ponto, e t foi igual a lista ponto, nem sei o que eu estou implementando aqui, list ponto root, head. Não é igual a new, não? Porque ele vai... Não, porque aqui você está fazendo circular. Aqui eu estou implementando que quando eu chegar no final, eu vou voltar para o começo. Eu não estou fazendo uma lista linear, com começo e fim. Eu estou fazendo uma lista circular, então nunca teria fim. Mas você está falando que o head, ele não é uma trilha? É uma não era para se mostrar? Tudo bem, só que para fazer a princesa, eu tenho que fazer usando uma lista circular. Então, ou eu implemento na visão do usuário, ou eu estou implementando em back, na visão do desenvolvedor. Aqui, no caso, eu estou implementando como visão do desenvolvedor, porque a lista é minha, eu acabei de implementar a lista. Então, eu tenho o head. Então, se eu tiver chegado no começo, IT vai receber o list.head.next. O que isso daqui está fazendo? Garantindo que eu sempre vou para o próximo válido. Seria o equivalente que a gente fez na vez passada a fazer o módulo. Lembra que a gente tinha um módulo? Para quando chegasse no final voltar para o zero? Vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo. Quando eu chego no final eu volto para o zero. Quando eu chego no final eu volto para o zero. Diz. Podemos usar o next para poder se chamar o fonte? Pode, tanto faz. Se a minha implementação, se eu tivesse uma implementação de next que fosse circular, eu poderia utilizar ela nesse caso aqui. Supondo que eu quero criar, eu não quero uma lista normal. Exemplo, isso aqui não é uma lista normal. Eu quero criar uma lista circular. Uma lista circular. Então eu poderia fazer um knock toda vez que ele vai para o next. Se ele chegar no fim, ele volta para o começo. Aí seria a minha implementação de lista circular. Ele nunca chegaria no new. O que é que ele vai fazer? Se eu dou um next e o next joga para o root,
então eu vou para o front. Então é a ideia de que uma lista que não tem fim. Eu posso só ir andando, enquanto tiver elemento. Quando é que ele não consegue andar? Quando a lista for vazia. Então, se por acaso eu pedisse o front de uma lista vazia, por exemplo, eu quero o front. Se a minha lista está vazia, então eu retorno new. Não existe elemento de uma lista vazia. Tá? Então, na minha princesa, se eu fosse implementar assim, eu faz ele andar para o próximo, né? E aí depende. Aí aqui eu poderia fazer assim, se por acaso o next for nulo, imaginando que eu tenho um iterador assim, ó, next, certo? E eu estou numa lista normal, aí eu poderia fazer, se iterador for igual a nulo, então eu volto para o front. Outra forma de implementar, tá vendo? Se o meu next me joga para nulo, e eu dou um next e eu cheguei no fim, eu tenho que voltar para o começo. Então, agora eu tenho o cara que vai morrer, eu daria simplesmente um remove ou um erase nesse cara e pegaria quem ficou no lugar dele. E aí eu continuo o laço, ó, tá aqui, ó, meu laço. Vou pro próximo, que é o cara que vai morrer, removo ele. Vou pro próximo, só que eu tenho que fazer isso 2 vezes, né? Não. Isso daqui é o cara que vai morrer. E aí eu ando pro próximo, porque eu não quero matar esse cara. E aí eu mato de novo. Aí eu ando pro próximo, que é o cara que está com a espada. Isso daqui é o cara que está com a espada, ok? Removi e a espada caiu nesse cara. Esse cara não deve morrer, então eu tenho que andar pro próximo, que é quem vai morrer, e aí eu mato ele. E aí eu peguei o novo cara que tem a espada. Só que o cara que tem a espada não vai morrer, então eu vou pro próximo elemento. E aí eu fico nesse loop. Isso daqui vai pro que vai morrer. Isso daqui mata e pega o próximo. E aí a gente tem esse loop aqui. O que é que ficaria faltando? Ajustar só o print para ele trabalhar com o next. Com o next. E aí aqui fica melhor porque o print ia trabalhar com os iteradores. Então, terceira atividade é a princesa. A quarta atividade, eu vou deixar aqui que é a que a gente vai fazer semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um editor de textos interativo, tá? Então já vou deixar aqui o macete da semana que vem. Para isso, a gente vai utilizar, vocês não vão conseguir rodar isso daqui, senão... Lembra que, pronto, vocês fizeram os fractais, lembra os fractais? Para os fractais funcionarem, o que a gente teve que fazer? Importar uma biblioteca que permitia desenhar em PNG. Para o editor de texto, a gente vai importar uma biblioteca que vai utilizar um curses no terminal, não é uma maldição não, tá? A gente vai importar a biblioteca que toda tecla que você digitar, ele vai carregar essa tecla sem que você tenha que apertar o Enter. Então, como é que vai funcionar? No back-end aqui, no editor de texto, a gente vai ter que fazer todas as funções, não é essa, tá? No back-end, a gente vai ter que implementar todas as funções que permitem digitar, por exemplo, exatamente, o que seria clicar para a esquerda? É fazer o cursor, que é um iterador, e para o previous. O que é que significa clicar para a direita? É fazer o cursor, que é o iterador, e para o next. O que é que significa digitar uma letra? É criar um caractere e inserir ele no lugar do cursor. Excluir uma letra, excluir o cara que está no lugar do cursor. O que é dar um enter? É pegar e quebrar esse cursor para uma nova linha, porque aí eu tenho um vetor de linhas e cada linha é uma lista ligada. Clicar para baixo é ir para a linha de baixo, clicar para cima é ir para a linha de cima. E aí a gente tem que fazer todas as... Eu vou dar as duas... A primeira aqui eu vou só explicar como é na primeira aula, e eu vou deixar as 2 aulas vocês brincando com o editor de texto. As 2 aulas vão ser para o editor de texto, porque vai ser bem de dar um nó na cabeça.
Porque, por exemplo, quando você está bem aqui, que você clica para baixo, você não vai para o começo da linha, você vai para onde? Quando você está bem aqui e clica para baixo, você vai na mesma. Então você tem que ter noção de quantos elementos você está do começo, para quando você descer para a próxima linha, ajustar para ficar no mesmo tamanho. Isso se não tiver mesmo, tem que ir pro último, né? Exatamente. Se não tiver, você vai para o último. Quando eu dou um Enter, o que acontece? Mas o que é quebrar a linha? É eu terminar a lista que eu estou, né? Eu finalizo ela e eu insiro na lista, eu vou ter uma lista de listas. Ó, o editor de texto é uma lista de listas. Só que é uma lista de listas e aqui eu tenho uma lista de caracteres. Então eu vou estar manipulando o tempo todo a lista de linhas e a lista de caracteres. Uma linha é uma lista de caracteres. Então, se vocês terminarem e quiserem começar, isso daqui é a atividade da semana que vem. E aí a gente vai agora para a atividade de agora. Eu sei que a aula foi saturada, mas é porque eu vou deixar a semana que vem só para vocês fazerem o editor de texto. Não vai ter conteúdo. O conteúdo é eu começar o editor com vocês. Então, eu não consigo fazer nada nesse Flickr maluco aqui. É que chuva aqui é orográfica. Chuva aqui é orográfica. Ok, então bora. Consegui aqui. Então bora para a aula de hoje. A aula de hoje são só um punhado de funções. Então vamos lá. Imaginando que eu tenho, bora aqui. Imaginando que eu tenho agora, não tenho nem cabeça, nem rabo e eu nem tenho retorno. Como é que fica a minha implementação? Eu não tenho cabeça, então o head dele já aponta para o primeiro nó válido. E se por acaso não tiver nenhum nó na lista, o head dele já aponta para nulo. Beleza? Se eu tenho nós válidos, o head dele aponta para o primeiro nó válido, o primeiro nó aponta para o segundo nó, o segundo nó aponta para o terceiro nó, e assim por diante até que eu termino no nulo. Então isso é uma lista sem cabeça e rabo. O que é o chato dela? É que o tempo todo eu estaria lidando com casos excepcionais. Por exemplo, quero inserir no final da lista. Eu tenho que encontrar quem é o último nó. E nesse último nó eu tenho que colocar um cara. Como é que eu sei que eu cheguei no último nó? Não. O próximo dele é nulo. Exatamente. Então eu teria que ir percorrendo a lista até encontrar alguém cujo próximo é nulo. Esse é o último. Então fazer um pushback é achar esse cara e colocar depois dele. Como é que eu faço um popback? É remover o último. Vai testando e encontra aquele que o próximo é vazio e tira ele. Não. Se eu chegar aqui, eu não consigo fazer um popback. Voltar um para tirar o próximo. Mas eu não posso voltar porque não existe previews. Então, olhando o próximo do próximo. Exato. Fazer um popback exige que eu saiba qual nó tem um próximo cujo próximo é nulo. Dá para vazar o anterior e voltar? Não, dá não. Então, são tantos casos especiais que a gente não vai fazer isso assim. A gente vai fazer usando recursão. Esse aí é aquela lista que você falou que ela não volta, né? Não volta. Então, tem a implementação procedural, que eu não vou fazer, porque eu não vou perder tempo com isso. E a gente vai direto para a implementação recursiva, que é a que a gente vai usar na árvore. Então, vocês entenderam já como é chato esse negócio aqui. Então, se eu tivesse que remover, fazer um popback, eu tenho que achar o cara cujo próximo é nulo. Tá certo? Oi. Não tem a cabeça, né? Não. E já está apontando primeiro. Como é que eu vou ter uma coisa que
Que ela não existe, mas ela está apontando, né? É tudo caso especial. Se a cabeça é nula, aí eu tenho que fazer caso especial. Por exemplo, isso daqui, esse pop-back aqui, eu ainda consigo fazer, mas, por exemplo, imagine um pop-back onde eu tenho um elemento. Eu não consigo fazer uma busca no qual o próximo é nulo, porque nem sequer existe o próximo. Eu tenho que testar primeiro se existe um próximo, porque se eu só tiver um elemento, eu tenho que alterar inclusive o ponteiro de origem. Então, pessoal, eu sei que a aula é cansativa. Se vocês quiserem, a gente deixa esse conteúdo já para a semana que vem, porque eu estou vendo que o nível de dispersão está muito alto. Então, eu preciso desse conteúdo, porque ele é a base de árvores, ou então das duas uma. Eu só vejo listas, porque assim, a gente precisaria pelo menos passar por como ficaria a implementação da lista interativa, mas a gente precisa construir a lista recursiva, porque a lista recursiva é a base de árvores. Não existe ordem. Ou a gente vê isso agora, ou vê só quando for implementar árvores daqui a 2 semanas. Tudo bem, tanto faz. Mas a gente precisa ver o conteúdo. Agora eu sei que vocês já estão mentalmente saturados, vocês não conseguem mais acompanhar. Então, o que é que eu peço então de vocês? Em casa, façam as implementações daquelas 3 primeiras. Porque se vocês não construírem a lista, chegar a semana que vem, que eu pedir para vocês utilizarem a lista que vocês construíram para fazer o editor de texto, não vai sair. Editor de texto? O editor de texto é a tarefa da semana que vem. Só que você... Hã? Não, é a tarefa da semana. Mas vamos lá, vamos entender o encadeamento. No editor de texto, vocês vão utilizar a lista genérica que vocês construíram para... Olha como é. Eu preciso de uma lista de linhas. E cada linha é uma lista de caracteres. Isso é o meu editor de texto. Ir para a linha de baixo eu vou estar manipulando o tempo todo 2 iteradores. O primeiro iterador me diz a linha em que eu estou e o segundo iterador me diz o cursor. Então, para ir para a linha de baixo, eu manipulo o iterador que vai para a linha de baixo. Para ir para o elemento da direita, eu manipulo o iterador que vai para o elemento da direita. Só que para isso vocês têm que ter construído a lista. Beleza? Vocês têm que ter feito a atividade. Então, eu dei um pause no conteúdo de recursão. Talvez a gente só volte com ele quando eu entrar em árvores, então eu posso deixar até isso daqui para depois. Mas vocês têm que construir a lista. E quando eu digo construir, não é só pegar o que eu fiz e copiar, não. Vocês têm que digitar, vocês têm que fazer. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu mandei sobre do Akita. Não, eu mandei um vídeo do Akita sobre aprendizado. E aí ele diz uma coisa, não sei se vocês conhecem o Akita, mas ele é tipo um dos gênios da computação no Brasil. E tem uma frase lá que ele diz que é muito legal. Se você tivesse que escolher uma única disciplina para fazer do curso de computação, seria algoritmos e estruturas de dados. Porque se você não souber disso, você não faz nada decente, tá certo? Se não tiver pelo menos a base do que a gente está construindo, você não faz nenhum código minimamente decente. Tudo bem que você precisa de padrões de projeto, mas tudo isso a gente vai pegando com o tempo. Mas se você não entende como é que os dados vão ser carregados, consumidos, caminhados, se o conceito de iterador, que é um conceito básico de manipulação de dados, não é intuitivo, então tá ruim, meu povo, tá certo? Então, vocês estão construindo um iterador justamente para quando você estiver usando Python, utilizando Java, utilizando C++, utilizando Rust, e as interfaces ficarem te dando iteradores, aquilo fazer sentido mais fluido. E nada faz mais sentido do que você construir algo do zero, tá certo? Então, aproveitem a oportunidade. Eu vou pular esse conteúdo que eu daria hoje e a gente só vai vê-lo quando eu for fazer árvores. Então, quando eu for fazer árvores, eu vou começar implementando uma lista recursiva e aí eu passo para uma lista de múltiplos caminhos. Show?
Sucesso? Então deixa eu fazer a chamada. Que ódio! Que ódio! Esse jogo tá nível final.